Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a situação do público idoso na capital gaúcha. Junto aqui com os nossos convidados, nós vamos analisar os principais desafios para ampliar e qualificar o atendimento a esta parcela crescente da população aqui na cidade. Para isso, os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes: o vereador Alvani Medina, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa; o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Lélio Falcão; e a titular da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre, a delegada Cristiane Pires Ramos. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar com o vereador Alvani Medina, agradecendo pela presença mais uma vez aqui no programa. Vereador, tem trabalhado, tem sido a pauta do senhor aqui na Câmara, tem trabalhado de maneira assídua nesse tema. Queria que o senhor fizesse uma análise inicial para a gente, falando um pouquinho sobre a situação do idoso, né, sobre as demandas que chegam ao seu gabinete, as demandas que chegam na frente parlamentar, para a gente poder abrir um pouco o nosso debate aqui nesta Porto Alegre, aqui em Porto Alegre Debate, no programa da TV Câmara. Obrigado mais uma vez. É um prazer poder estar aqui, poder realmente falar em relação à situação dos nossos idosos da cidade de Porto Alegre. E através da frente parlamentar, as pessoas têm chegado até a gente, pedido nosso apoio, pedido a nossa ajuda, devido a várias situações em relação aos maus tratos dos nossos idosos, os idosos que têm sido abandonados até mesmo pela sua própria família. E nós temos feito, através da frente parlamentar, uma oportunidade para as pessoas poder buscar apoio, poder trazer as suas demandas e, através da frente, poder ajudar essas pessoas de uma forma ou de outra, resolver ou até mesmo poder auxiliar na situação a qual muitos idosos estão passando na cidade de Porto Alegre. E a cidade, cada vez mais, a gente vê a situação na nossa cidade, as pessoas estão envelhecendo e precisa realmente desse apoio. Tem até estatísticas já, né, vereador, de que nós já chegamos, né, no Rio Grande do Sul, né, de um modo geral, com mais pessoas idosas do que jovens e crianças, né? E essa é uma tendência, né, com certeza, aí, do crescimento da população, falando de capital gaúcha também, por exemplo. Exatamente, a gente vê que nós temos, através do censo, e a gente tem através também dos grupos que a gente tem andado, a gente vê que os idosos, a maioria na cidade, são mais de 240 mil idosos, e nós temos que olhar para essa população, que as pessoas estão envelhecendo e elas estão se cuidando mais, a vida delas estão se prolongando. Então, se não houver uma forma, uma maneira, políticas públicas para atender essas pessoas que precisam de apoio, no futuro vai ficar bem complicado. Tá certo. Deixa eu fazer um esclarecimento também. A gente também convidou a prefeitura, né, para participar do programa, né, para tratar também sobre políticas públicas, mas a assessoria nos passou que não haveria agenda, né, disponível para participação aqui no programa. Enfim, seguimos aqui com o nosso debate. Deixa eu passar aqui para o outro lado, para o Lélio, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Lélio, obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. Um pouquinho também sobre as principais demandas, né, a situação, né, do idoso, até em termos de acesso à saúde, acessibilidade, moradia, transporte, assistência social, cultura, entretenimento, são tantas coisas, né? E é uma atenção que é necessário ter, porque é uma população que está crescendo, né, Lélio? E a gente precisa se acostumar a ter esse trato mais cuidadoso também com os idosos. Obrigado mais uma vez. Agradecemos muito a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na TV Câmara, né? E com essa companhia da delegada, do vereador e de todos os ouvintes, os assistentes desse canal. Na realidade, Porto Alegre, cidade amiga do idoso, porque tu tocaste quase todos os 8 eixos que a Organização Mundial da Saúde preconiza para o envelhecimento ativo e saudável, né? E que nós estamos disputando muito, e aqui eu chamo a atenção do vereador, agradecimento do vereador Alvani Medina, não só por participar da frente, como por ter sido um grande parceiro. Estivemos juntos em Assunção 3 anos atrás, quando defendemos Porto Alegre como sede da 3ª Assembleia Mundial da ONU sobre Envelhecimento, e que pode ainda ser em Porto Alegre, apesar de algumas coisas que a gente vem fazendo, mas em 2022, Porto Alegre completa 250 anos, e o Brasil, seu bicentenário. Seria um evento fantástico se nós pudermos trazer para Porto Alegre. Falta ainda a vontade política, mais da administração municipal e depois do governo federal, porque quem tem que negociar com a ONU são eles. O vereador também tem participado conosco, assim como a delegada no último fórum já esteve conosco. Nós estamos organizando agora para janeiro, e eu já vou aproveitar no início do programa para pedir aqui a divulgação. Não esquecendo. Em janeiro nós vamos ter o 5º Fórum da População Idosa, acontecendo
aqui na Câmara de Vereadores, a mesa já aprovou, mais uma vez o vereador é membro da mesa, o vereador Ovoni, e aprovou essa moção. Nós fizemos em janeiro de 2019, este ano, eventos fantásticos aqui na Câmara, e tenho certeza que em 2020, mais uma vez, teremos eventos muito fortes acontecendo durante estes quase 200 ações dos idosos. Porto Alegre, por outro lado, e aí eu quero me referir mais ao meu conselho, que retornei ao conselho fazem 3 meses, ao Conselho Municipal de Idoso, estamos numa fase de readaptação, digamos assim, de prioridades, de organizações e tal. Porto Alegre ainda não tem uma visão, alguns conselheiros, muito clara deste compromisso de Porto Alegre com a região metropolitana, com o Rio Grande do Sul, com o próprio Brasil. Nós temos participado, por exemplo, a Santa Casa tem um trabalho fantástico, né, atendendo pessoas do Brasil inteiro. Todos os estados brasileiros mandam pessoas à Santa Casa de Porto Alegre. Muitos são idosos. Né? Todas as cidades do Rio Grande do Sul, parece que só 2, o ano passado não tinham enviado. E fica difícil, né, o atendimento de saúde, por exemplo, não atender alguém de Guaíba que está trabalhando em Porto Alegre e necessita de um atendimento médico, né, ou alguém daqui que vai para lá. Então, essas relações de Porto Alegre, centro do estado, né, referência no envelhecimento, como o vereador tem colocado com muita clareza, né, e a mudança de paradigma desde a 2ª Assembleia da ONU, que trocou do velho problema para o idoso, né, um envelhecimento ativo e saudável, e ele necessitando menos de aportes. Né? Num próximo bloco, gostaria de me dedicar mais a essa condição da contribuição que é possível fazer via Fundo do Idoso. Nós estamos chegando nos últimos 30 dias dessa contribuição, e são aportes fantásticos que podem auxiliar nas políticas públicas, né? Com certeza, mas eu não vou deixar a nossa delegada sem falar, né? Então, vamos lá. Encerro o primeiro bloco. Então tá. Obrigado, Lélio. Vou chamar também para o debate a delegada Cristiane Pires Ramos, delegada da Delegacia Titular da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre. Delegada, muito obrigado também pela presença aqui no programa. Um braço fundamental, né, no processo de atendimento ao idoso, né, que muitas vezes está numa condição mais vulnerável e acaba sendo vítima, né, muitas vezes de diversos delitos. Gostaria que a senhora trouxesse para nós um pouquinho da sua realidade, né, e de como é que é feito esse atendimento, né, nesse universo aqui, quando a gente fala Porto Alegre, né, mas também são delitos comuns, né, em outras partes do país. Mas falar um pouquinho da sua realidade, como é que é no dia a dia da delegacia. Obrigado. Perfeito. Primeiro eu que agradeço essa oportunidade, né? Eu aproveito cada oportunidade de fala que nós temos para debater e falar e apresentar dados também sobre a violência contra o idoso. A parte que me cabe, infelizmente, é muito quando tudo dá errado, né? Quando a sociedade, quando a família, quando o Estado, no modo geral, falta, e aí acaba acontecendo um crime, acaba acontecendo a violência. E hoje a Delegacia do Idoso, que fica ali no Palácio da Polícia, para quem não conhece o endereço, Avenida Ipiranga 1803, ali o acesso pela Ipiranga no Palácio. A Delegacia do Idoso, ela funciona muito aqui em Porto Alegre como um grande balcão de informações. Também as pessoas, às vezes, não sabem muito onde buscar, diversas situações que muitas vezes não são criminais e vão até a delegacia. Então, a gente tem um atendimento que a gente tenta sempre qualificar, fazer um acolhimento, qualificar o nosso policial que está ali na frente para ter um atendimento mais sensível, para entender como é que funciona a rede de proteção, de assistência social, rede de saúde também aqui no município de Porto Alegre, porque essas pessoas muitas vezes têm diversas situações, elas estão sofrendo, por exemplo, uma ameaça, mas elas também estão numa situação de abandono. Então a gente tem a configuração de um crime, mas tem também a configuração de uma necessidade assistencial, de uma necessidade de saúde. Então é importante que na delegacia a gente vá um pouco além da instrução criminal, né? E nós verificamos ali, eu tô como titular da Delegacia do Idoso há cerca de 10 meses, e nesses 10 meses a gente verificou que há diversos tipos de violência que o idoso aqui de Porto Alegre sofre, que vão desde a violência financeira, inúmeros golpes que acontecem aqui no centro da cidade. A gente tenta muito trabalhar a prevenção, falar bastante sobre esse tipo de coisa para tentar prevenir a ocorrência de golpes. Abusos financeiros por parte de familiares, por parte de cuidadores. A situação que tomou bastante vulto nos últimos meses, que é a situação de geriatrias clandestinas, também não é só nisso que a delegacia trabalha, embora a gente tenha trabalhado fortemente nesse tema e tenha tido bastante atenção da mídia. Às vezes as pessoas acham que a gente está ali atuando muitas vezes com um órgão de fiscalização e não é isso. Esse é um dos eixos que a gente trabalha na Delegacia do Idoso. Enfim, são inúmeras questões, muitas vezes familiares, muitas vezes domésticas, em que a violência fica ali entre 4 paredes, fica dentro de uma casa,
E as pessoas não sabem a quem recorrer, não sabem como buscar essa solução, às vezes é só o vizinho que fica sabendo, e às vezes não quer se incomodar, não quer se meter. E a delegacia está ali para isso, né, para prestar essas informações, para apurar situações de denúncia anônima, via Disque Denúncia. Então a gente trabalha, tem uma atuação bastante forte no combate à violência contra o idoso. Tá certo, obrigado, delegado. Doutora Ovoni, a delegada Cristiane tocou num ponto aqui muito importante, né, que muitas vezes a população não está preparada, né, em termos de informação mesmo, né, de ter esse acesso à informação. E tem uma questão importante que o senhor tem trabalhado, que é o centro de referência, né, do idoso, né, que seria um grande ganho em centralizar muitos dos serviços, dos atendimentos, né. Que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa, né, e o andamento, né, desse processo, a importância, né, de se ter um local específico, exclusivo, né, em que as pessoas tenham, como diz o nome, uma referência ali para poder chegar. Exatamente, nós fizemos uma indicação para o nosso prefeito para fazer essa criação do Centro do Idoso, onde vai ter esse atendimento de várias, uma delegacia, nós estivemos conversando com a delegada Cristiane, e realmente trazer para dentro do Centro de Referência do Idoso, quer dizer, a delegacia, trazer também o jurídico, trazer a FASC, trazer vários órgãos para poder dar assistência para esse idoso, para que ele possa ter uma referência, para que ele possa buscar ali, né, as suas demandas e saber que dali ele vai sair instruído para onde ele pode buscar ajuda, onde ele pode buscar apoio, e o que nós podemos também fazer através do centro para ajudar essa população que está cada vez mais crescendo e que precisa de uma referência, de um lugar realmente que dê atenção para as suas necessidades. Nós sabemos que as demandas dos idosos são muitas e as pessoas elas têm também que buscar esse apoio. Por isso que nós temos a Câmara de Vereadores, onde nós temos também a Frente Parlamentar, onde ela tem que buscar esse apoio para que as suas demandas sejam atendidas. E esse centro de referência, quer dizer, vai fazer com que toda Porto Alegre, que nem tem o Disque 100, né, e na verdade, às vezes o Disque 100 nem sempre também funciona. Na verdade, é mais um número que tem centenas de pedidos, centenas de ligações, e às vezes a situação daquela pessoa, infelizmente, não é atendida, não é resolvida. E esse centro de referência vai ser mais uma oportunidade, porque ali ela vai ter várias oportunidades de buscar realmente aquilo que ela precisa. E vai ser a gente está vendo o local, estamos juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde nós temos pessoas lá também, através da BIA, que estamos buscando esse local, estamos vendo onde nós vamos colocar esse local. A própria Prefeitura nos disponibilizou pessoas que estão nos ajudando a buscar um local para ser central, para que as pessoas possam, em qualquer bairro, chegar, que não haja dificuldade para os idosos, um lugar que tenha acessibilidade tanto para a pessoa idosa, com pessoas com deficiência, que não pode caminhar, o cadeirante, a pessoa obesa também possa ter a oportunidade de estar ali e saber que ali ela vai ser acolhida. É importante, né? Porque a informação muitas vezes é fundamental, né? A informação salva, né? A pessoa às vezes está naquele processo de angústia ali, não sabe a quem ou aonde recorrer, né? Daqui a pouco é uma salvação, né? A informação dentro desse contexto. Lério, falaste antes, né, a questão do fundo, né? Então vamos trazer um pouquinho desse tema também, porque é importante, né, também ter esse suporte aí para que as políticas possam fluir, né, efetivamente, né? Eu estou com um pouco de idade, mas vou tentar ser um garoto propaganda. Eu trouxe aqui um cartaz do Fundo Municipal do Idoso, que tem esse velhinho simpático aqui, tá? Não sou eu, é uma outra pessoa, mas em que este Fundo Municipal do Idoso, uma vez acessado, basta de colocar no computador Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre e vai aparecer esse bonequinho. Clicando no bonequinho, nós temos algo como mais de 30 projetos de captação e ao longo dos últimos anos as pessoas já aportaram mais de 100 milhões de reais. É importante esse dado porque as pessoas estão cada vez mais descrentes de aumento de imposto. Imposto que às vezes não dá nem para pagar servidores, que estão atrasados em quase todos os níveis. Impostos que não chegam à educação, à saúde, a todas as áreas. Agora, neste caso do Fundo Municipal de Idoso, em que Porto Alegre é exemplo mundial. Nós tivemos agora recentemente o pessoal da CEPAL e o vereador participou conosco, né, Paulo Saad, da CEPAL do Chile, e gostaria de levar também para todo mundo esta informação do Fundo de Porto Alegre, que ele permite a doação direta e o cuidado. As pessoas doam para o Asilo Padre Cacique e podem lá ver a sua doação. Doam para a Santa Casa e podem lá ver o que chegou na Santa Casa. Hoje uma grande
atividade nossa tem sido com parceiros voluntários, que têm feito qualificações. Mas veja, era importante ter uma leitura de que o fundo do idoso deveria ser aplicado para impedir que as pessoas tenham que chegar na delegacia do idoso, para impedir que as pessoas tenham que chegar num asilo. E esta é a nova leitura, a partir de 2002, da segunda Assembleia da ONU, do envelhecimento ativo e saudável. Então, se as pessoas puderem permanecer nas suas casas, mesmo que com um pequeno aporte de recursos públicos, que as pessoas possam não necessitar tanto de estranhos, né, que não tem que daqui a pouco recorrer à delegacia de polícia. Isso é importante e Porto Alegre está dando mais uma vez um exemplo, como já deu em várias outras áreas. Então, a questão do fundo, e ele é fundamental nesse momento. Tivemos uma reunião com a presidente da casa, Mônica Leal, em que o vereador Oboni também esteve presente, em que pedimos a ela que a Câmara de Vereadores nos ajudasse nessa condição de divulgar que em dezembro é quando acontece 80% das doações ao Fundo Municipal do Idoso. E esse fundo tem mantido e melhorado as qualidades de muitas instituições de longa permanência para idosos, que é o caso da SPAM, que é o caso do Gustavo Nordum, que é o caso uma série, não vou citar alguns, que esqueceria vários. Nós temos hoje mais de 80 instituições. Mas vejam, é fundamental esse aporte das empresas, das pessoas físicas. A Prefeitura de Porto Alegre tem até um canal que favorece que os servidores aportem os recursos no seu imposto de renda e depois é descontado em folha. Eu não sei como funciona e teria de ser alguém da administração. Mas queria também agradecer a Bia, que é hoje a coordenadora da política do idoso da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes. Tem sido fantástica, uma parceira nossa muito importante, e posso colocar aqui, neste momento, ontem estávamos, domingo, dialogando com uma congênere da Bia de São Paulo, a Sandra, que está louca para vir aqui no fórum, e nós estamos articulando talvez uma das ações, quem sabe aqui na Câmara, fosse uma reunião das coordenadores municipais das capitais brasileiras desta condição de como tratar do idoso. A gente não tem que reinventar a roda, a gente tem que trocar ideias do que está acontecendo. Avançar. E ao fazermos isso, a gente pode avançar muito, né, melhorar muito as condições de atendimento, porque a população idosa ela está indo para 30% da população brasileira. E se nós não fizermos proativamente uma série de legislações, já tem bastante, mas ações efetivas, né, nós vamos ter problemas muito graves por falta de planejamento. E planejamento já era para ter sido feito há 5 ou 10 anos atrás. Estamos atrasados, estamos muito preocupados com a administração municipal de Porto Alegre, que não tem dado. O plano municipal de idoso está parado. Estamos conversando com a Bia para reativar, mas nós tínhamos um plano de 16, 18. Nós não temos 19, que é esse ano, um plano municipal de idoso. Para 20 nós não temos. Isso tinha que estar no orçamento do município, tem que estar nas leis e diretrizes orçamentárias, nos PPAs, em uma série de áreas, e isso não me parece muito claro neste momento. Então, há necessidade. Primeiro, peço a todos que nos assistem, né, essa ajuda para que a gente amplie essa captação, que no fundo de Porto Alegre ele vai direto às entidades. Okay. Portanto, é fácil de identificar. Muito obrigado. Ok. Delegada Cristiane, dentro desse processo, né, de atendimento, né, às pessoas, a senhora esteve aqui recentemente na Câmara de Vereadores, né, falando aos parlamentares aqui sobre o trabalho que é feito pela delegacia. A senhora citou uma questão importante, que é a da prevenção, né, e citou o trabalho que tem sido feito pela delegacia. Eu gostaria que a senhora expusesse também a importância dessa iniciativa do ponto de vista de digamos assim, fazer até um treinamento da população para identificar, né, esse idoso nos hospitais, em outros setores, né, para ver e sentir, né, como esse idoso, se ele está bem, se não está bem, se está sofrendo algum tipo de violência, né. Gostaria que a senhora expusesse um pouquinho desse trabalho. Perfeito. Também. Na verdade, nessa questão da prevenção, que nós reputamos como uma das questões mais importantes ali da delegacia, embora o trabalho da Polícia Civil seja da investigação após o cometimento de crime, nada nos impede de atuar na questão da prevenção. Então, o que a gente faz? Nós temos 2 projetos. Um deles é levar a delegacia para as ruas, né? Nós fizemos isso no mês de junho, no mês de outubro, nas passagens dos dias comemorativos ao idoso. E o que nós fizemos? Levamos então uma delegacia móvel ali para o Largo Glênio Pérez, passamos todo o dia, todo o horário de expediente da delegacia, praticamente atendendo o público ali. Falando sobre os principais crimes, os principais golpes e os direitos dos idosos, porque muitas vezes não sabem que tem, né?
e não sabem que tem direito, por exemplo, a uma velhice digna, a receber respeito e dignidade da sua própria família. Muitas vezes o idoso ele é deixado num quartinho do fundo da casa, e mesmo em famílias que têm condições, que têm posses, a gente às vezes vai verificar uma denúncia e verifica que o idoso está ali muito mais para manter aquela família com a aposentadoria dele, que em vários lares é a principal renda da família, e ele está sendo deixado ali como uma sobrevida para a manutenção da família. Outra questão é como verificar essa violência. O idoso que vive em isolamento social, que não participa dessas políticas, desses locais e que a prefeitura já disponibiliza muitas vezes nos bairros que tem festinha, que tem ginástica, que tem o bailinho da terceira idade, enfim. Quando ele não consegue sequer chegar a esse local, ele muitas vezes não tem com quem falar, porque ele está sofrendo violência daquela pessoa que deveria cuidar dele. E se ele não tem com quem falar, como que ele vai denunciar? Ele não sabe esse caminho. E ele acha que viver daquela maneira ali, às vezes, é o que ele merece. Ele não quer expor a família. Denunciar, às vezes, é romper com a família. Muitas vezes é ter que assumir, e ele se sente culpado por isso, é que assumir que algo deu errado na educação dos filhos ou dos netos, enfim. Ele se sente responsável, né, e se coloca nessa posição de culpa. O que a gente tem trabalhado? A gente tem ido... Sempre que nos chamam, a gente nunca se nega a ir até locais de cursos de enfermagem, de assistência social, assistentes sociais em hospitais também já fizemos, fazendo o quê? Rodas de conversa para falar um pouco sobre essas questões que envolvem a violência contra o idoso e ajudar esses profissionais que muitas vezes vão ser o único profissional que aquele idoso vai ter acesso. Vai estar numa situação de hospitalização e vai estar cheio de marca roxa. O idoso, de fato, ele com um simples toque, muitas vezes fica com hematomas, né? Mas aí o profissional tem que ter esse olhar um pouco mais sensível para daqui a pouco conversar sós, em um momento que a família não está ali, perguntar como é que ele está. O idoso se desidrata muito fácil e às vezes depende de alguém até para oferecer água, para oferecer a alimentação adequada, para dar a medicação na hora certa. Tudo isso, todas essas falhas, toda essa negligência pode configurar crime de maus tratos. Então é importante que os profissionais saibam disso, saibam da existência desses crimes e estejam preparados para o trato, para daqui a pouco ser aquela única pessoa que vai poder fazer uma notificação dessa violência para a autoridade policial. Ok. Muito bem, a gente chegou no final do primeiro bloco. Hoje estamos falando sobre a situação da população idosa aqui na capital gaúcha. Estamos falando sobre os principais desafios, né, para ampliar e qualificar o atendimento a esta parcela desse público, da população, público que cresce cada vez mais, né? Então é preciso e necessário um atendimento especial, uma atenção especial aqui, como os nossos convidados já têm colocado. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguidinha, fique aí. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje falamos sobre a situação do público idoso aqui na capital gaúcha. Junto com os nossos convidados aqui, estamos analisando os principais desafios para ampliar e qualificar o atendimento para esta parcela da população. Deixa eu voltar nesse bloco com o vereador Alvone Medina, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Idoso aqui no Legislativo da capital. Deixa eu fazer uma pergunta geral aqui para os nossos convidados, um tanto ampla, mas que eu acho que é necessário para a gente poder, enfim, encaixar todos os temas que ainda precisam ser ditos aqui no programa. Sobre desafios, vereador e debatedores aqui, o que vocês acham que precisam avançar efetivamente, assim, de questões mais urgentes, né, em termos de políticas públicas, em termos de
em termos de mudança cultural da própria população, né, de ter esse trato com idosos, mais sensibilidade, mais carinho até, digamos assim, né, e também, enfim, essas outras, enfim, casas, clínicas geriátricas, enfim, né, para a gente trazer um pouquinho desse tema também, né, porque, como a delegada falou, já algumas, né, são bem complicadas, né, e já tiveram, a fiscalização até já foi, a polícia também já foi acionada, que acusada com questões de maus tratos também. Então, uma pergunta bem ampla, né, mas que a gente pode encaixar todos os temas. Aqui começa com o vereador Alvoni. Realmente a gente vê que essas clínicas que têm cuidado, ou até mesmo colocado os idosos dentro dessas clínicas, a gente vê que precisa realmente de um olhar mais da própria secretaria, né, que dá assistência para os idosos, porque a pessoa não pode sair abrindo clínica e colocando pessoas como se fosse apenas um depósito vamos dizer, de velhos ali dentro. Quer dizer, e o carinho também da própria família, tem que haver um cuidado maior, um respeito maior da sociedade, reconhecimento também que essas pessoas, elas fizeram parte da sociedade, estão fazendo parte e já contribuíram também com a nossa sociedade em todos os aspectos dentro da nossa cidade, que nós temos que realmente olhar com carinho mais para essa população, que cada vez cresce. E se nós realmente não tivermos um cuidado, um zelo e políticas públicas para atender essas pessoas que estão envelhecendo, como é que vai ficar o futuro? Essas pessoas que muitas das vezes não têm condições, a família muitas das vezes deixa de lado. E quem vai cuidar dessas pessoas? Vão ficar abandonados, vão ficar jogados? Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado, quer dizer, em todas as áreas, tanto do lado da família, tanto do lado da sociedade, também do poder público, para que se criem situações, para que se abram mais portas, para que tenha lugar para poder atender esse idoso, para que esses idosos não fiquem jogados de uma forma como se eles não existissem, como se eles fossem pessoas invisíveis na cidade. Léo, colocaria como situação mais urgente, assim, que precisa ser alterado para ontem? Assim. Como eu era professor, eu vou falar de educação. E educação e mais educação. Eu queria dizer que as coisas, as políticas, talvez não vou falar como armas, aqui da delegada seria fantástico, mas como um carro, por exemplo. Um carro é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo gosta. Mas um carro na mão de um bêbado, na mão de um irresponsável, ele é uma coisa perigosíssima e mata pessoas. É isso que está acontecendo. O idoso está cada vez mais sendo visto como algo de muito interesse. Uma publicação agora, um jornal recentemente, ao colocar todo um aparato, colocou que em 2018, 1,3 trilhões de reais, não é bilhões, não é milhões, é trilhões de reais, foram gastos por pessoas com mais de 60 anos. Isto está começando a se dar conta de que as ILPIs conseguem ganhar muito dinheiro com isso. Tem ILPIs que eu visitei que são fantásticas, são espaços que eu queria ir para lá, se tivesse dinheiro para poder pagar aquele negócio. Tem outros que são picaretas. Esses nós temos que dar um jeito. Mas nós vamos estar entrando, eu comentava no intervalo, né, nós temos em Porto Alegre mais de 60 atividades culturais para idosos. O vereador, no dia 1º de outubro, o vereador Alvoni, tem que dar o nome, porque não vão dizer que tem 36 vereadores da casa, né, colocou que Porto Alegre tem um esporte. Como é que é, vereador? Jogo do câmbio. Jogo do câmbio, tá? Transformou-se em símbolo do que é um esporte fantástico, mas terão outros daqui a pouco, e nós vamos ter academias ou clubes esportivos trabalhando com idosos. Vamos cuidar deles. Nós vamos ter academias, essas de ginástica e tal. Eu já tive alguns problemas com algumas, porque tu trabalha junto com jovens de 15 anos, uma pessoa com 60, 80 anos, não dá para fazer o mesmo esforço físico no mesmo ritmo. Então vejam, nós temos uma série de atividades da educação ao esporte, às instituições essas. Aliás, temos também a questão da saúde, as casas geriátricas e outros. Todos teriam de ser fiscalizados, todos teriam de ser acompanhados pelas devidas secretarias, Secretaria da Saúde, Secretaria do Esporte, Secretaria da Educação, Secretaria não sei do quê. E tem uma coisa também que a gente já comentou com o vereador Alvoni uma vez, que possivelmente vamos ter breve um novo debate. Nós temos aqui cursos de cuidadores de idosos, e aqui estou citando a delegada Cristiane. Ora, cursos de 30 horas, me desculpa, não forma ninguém. Um cuidador de idoso tem que ter uma noção mínima de
alimentação do idoso, tem que ter uma noção mínima de saúde do idoso. Tem panfleto no centro, nos postes grudado no curso. Você está me ajudando, que bom. Então veja, eu sei, como eu era professor, agora eu sou um vagabundo federal, estou aposentado já há 9 anos, não sei quem chamou o professor de vagabundo, eu trabalhei 36 anos e continuo trabalhando 12 horas por dia, mas vamos lá. Nessa linha da educação, como eu digo, educação e educação e educação, eu sou do tempo que quando entrava uma pessoa em sala de aula, vocês todos são novos aqui, quem me acompanha aqui, eu sou mais velho de todos que eu saiba daqui, tá? Não vou perguntar a idade de ninguém, mas com certeza. Mas a gente se levantava para quando entrava alguém em sala de aula. Hoje é capaz de atirar um apagador, uma cadeira, sei lá, alguém, e se entrar alguém lá na sala de aula. Eu acho que essa questão de ter um assento privativo para idoso no ônibus, ela é necessária, interessante, mas ela deveria ser uma questão muito mais de educação. Se não é uma pessoa idosa, eu não vou pedir a carteirinha. Se chegar alguém lá com uma muleta, se chegar uma senhora grávida, mesmo que tenha 20 ou 15 anos, eu tenho 64, posso dizer aqui, mas eu vou me levantar porque ela precisa mais do que eu dessa questão. Então, acho que isso é uma questão de educação. Eu chamo muito a questão da educação. E acho, sim, que nós temos que fiscalizar também todos os cursos de cuidadores de idosos, todos os cursos que trabalham para a segunda via. Nós temos hoje faculdades aqui fantásticas, quero citar a PUC, a UERGS, tem projetos muito bons. Nós temos cursos técnicos para cuidadores de idosos com 1.200 horas. Acho que não tem nenhum em Porto Alegre. Nós só temos cursinhos, alguns muito bons. Tem SESC e outros, cursos de 200 horas, formam adequadamente já uma pessoa. Não é um técnico, mas forma alguém com capacidade. Mas curso de 30, 40, 50 horas, eu não concebo que possa formar. E essa pessoa sai com um certificado, e aí eu vou contratar para cuidar da minha mãe, para cuidar do... realmente vai dar algum problema ali adiante. Não há um cuidado também psíquico, porque as pessoas, para cuidar idoso, têm que gostar do idoso. É muito diferente uma criancinha pequenininha, rosadinha, que pesa pouco, né? E não sei o que mais, de uma pessoa idosa com 50, 60 quilos, quando não é obesa, com mais do que isso, né? Esquelética, feia, sei lá, quanta coisa. A beleza do idoso não está na aparência externa, está na aparência interna. O que ele fez ao longo da vida? O que ele contribuiu? Né? Tem pessoas, a gente tem ido nos asilos, fantásticas. Né? A aparência, lamentavelmente, não é mais a mesma de quando tinha 18, 20, 30 anos. Mas... conversar com eles dá uma... É uma aula, né? É uma aula. É uma aula. Isso acho que a gente tinha que avançar muito aqui, educação. Educação. Delegado, dentro desse processo, né, de desafios aqui, né, para a gente qualificar o atendimento e até essa mudança cultural, né, de ter essa maior sensibilidade junto aos idosos, como é que a senhora vê também a questão da integração, né, das próprias políticas, né, do atendimento, do atendimento em rede, que a senhora avalia que ainda há necessidade de avançar nesse processo? Bom, a rede de proteção ao idoso aqui em Porto Alegre, ela está começando, né? Ela está sendo gestada agora, praticamente, porque na verdade nós temos já, e eu atuo, eventualmente substituo delegados que atuam na proteção à criança, e a rede de proteção à criança é muito bem formada já, não tendo qualquer questão criminal em relação a uma criança ou um adolescente, e estando ele em situação de risco, a gente aciona o conselho tutelar, e essa questão do acolhimento já se resolve ali. A rede da mulher também, nós temos o abrigo Viva Maria, dentre outros abrigos aqui em Porto Alegre, que a mulher vítima de violência, rapidamente a gente aciona o abrigo e ela recebe o acolhimento. E essa ponta nos faz muita falta para a nossa atuação. Ela faz com que muitas vezes a gente tenha que puxar o freio de mão na atuação criminal, porque a gente não tem para onde mandar aquele idoso. E aí eu coloco esse ponto como um dos principais desafios hoje de Porto Alegre, que é o acolhimento do idoso, sobretudo do idoso grau 3, que é aquele idoso completamente dependente e que hoje não há vaga de acolhimento público aqui, né? Nós temos filas de espera de não sei quantos anos para esse tipo de vaga. E o que ocorre? Sim, a gente tem que atuar muito fortemente na questão da fiscalização, os órgãos de fiscalização e nós como órgão de combate a essa violência, de geriatrias, por exemplo. Mas e aí? E a parte 2? E quando a vigilância sanitária interdita uma geriatria, que é como aconteceu agora no mês passado, o que a gente faz com esse idoso? Para onde a gente leva, né? É essa tranquilidade que eu, como delegada, não tenho muitas vezes e acabo tendo que pensar e fazer inúmeras ligações e tentar conseguir que aquele idoso seja tirado daquela situação de violência. Quantas vezes a gente recebe lá na delegacia denúncias de idosos que estão abandonados? E o abandono do idoso, sim, é um crime, mas a quem eu vou imputar esse crime quando o idoso não tem absolutamente ninguém por ele? Ele não tem um familiar. Então a minha atuação, a instauração do inquérito para investigar aquele abandono vai resolver o problema? De forma alguma, eu não tenho um filho, um neto para chamar a responsabilidade, né? Eu preciso que o ente público acolha aquele idoso.
Então a gente vai fazer a fiscalização, porque a gente sabe que tem geriatrias que são clandestinas, que são picaretas, que usam aquilo, como disse o vereador, como um depósito mesmo. E é a situação da geriatria que nós atuamos no mês passado. Só que aí, para onde vão essas pessoas depois? Eu entendo que esse é o principal desafio hoje, é o abrigamento dessas pessoas. Na verdade, não é o principal. Eu concordo com o Lélio na questão da prevenção e da educação, da sensibilização da população sobre os direitos dos idosos, sobre a dignidade a que ele tem direito no final da vida dele, sobre o respeito. Isso é uma mudança cultural absolutamente necessária. Mas eu entendo, principalmente ali no meu trabalho, que o mais urgente é que nós tenhamos acolhimento para essa população de baixa renda que não tem como pagar por uma clínica muito boa, porque ter uma clínica dentro da regularidade sai muito caro, né? Quem atua nesse ramo sabe que existem inúmeras diretrizes que eles têm que cumprir e isso custa bastante. Então é difícil você ter uma clínica 100% regular que atenda uma população de baixa renda. Mas claro que a gente não pode aceitar o oposto, né? Que por pagar, por exemplo, naquela clínica que foi amplamente divulgada, que todo mundo viu o que acontecia ali dentro, tem várias imagens, os idosos pagavam entre R$1.500 e R$2.000. Então, por esse valor, eles não tinham sequer alimentação adequada, né? Se alimentavam com uma cota de 2, 3 sobrecoxas para ser dividida entre 18 pessoas. Então era uma situação de se aproveitar quando não era, aí nos dias segunda cozinheira que depois, eventualmente eram 4 salsichas para dividir entre as 18 pessoas. Então é óbvio que aqueles R$2.000 ou R$1.500 não estavam sendo usados em favor deles, né? Enfim, para mim a questão do acolhimento. De assistência social e de idoso grau 3 hoje é o principal desafio. Ok. Vereador, estamos aqui numa casa política, né, e uma casa que vota projetos, né, que faz as leis, né. E dentro desse processo, gostaria de perguntar para o senhor também a importância, né, de agora termos a questão das emendas impositivas, né, que daqui a pouco pode ser um alento nesse sentido também de destinação de recursos, né, para esta área, né. Como parlamentar, uma avaliação do senhor, né, desse processo também na votação do orçamento, que daqui a pouco, né, pode ser também uma ajuda, né, uma luz aí no final do turno para a destinação de... Realmente a gente, através dessas emendas, a gente pode destinar um valor, né, para essas casas, mas é uma coisa que realmente ela vai ser tipo um paliativo. Não vai ser um dinheiro que vai realmente ajudar 100% ou mudar a situação, muitas vezes, que aqueles idosos ali ou aquela instituição ali realmente precisa de um apoio maior. E eu vejo que realmente o nosso governo tem que haver um olhar mais... reparar um pouquinho e pensar que eles têm que apoiar principalmente essas instituições, esses lares que acolhem esses idosos, e de ajudar, de realmente colocar uma pessoa responsável para ver como que está a situação daquele lar e ver que também eles podem fazer muito mais, né? Até fazer, quando o Lélio estava falando em relação ao imposto de renda, né? As pessoas falar mais em relação a isso nas mídias, para que as pessoas, divulgar mais para que as pessoas possam também, através da ajuda também, ajudar esses lugares, porque realmente nós estamos fazendo aí também essas emendas, mas sabemos que aquilo que nós estamos ajudando, que vamos ajudar muito desses lugares, vai ajudar para comprar alguma coisa que realmente é mais necessário, o que estão precisando, mas ajudar 100%, ou resolver a situação de longo prazo, não vai ajudar. Vai ajudar no começo. Pontualmente, né? Alguma coisa que eles precisam comprar, de repente até algum equipamento para poder ajudar esse idoso, de repente trocar colchões, trocar de repente até alguma cama que está necessitando, ou de repente comprar até um ar-condicionado para aquele lugar ali, para o quarto daquele idoso, para dar um conforto melhor. Mas realmente nós temos que divulgar mais, fazer com que as pessoas entendam que elas podem contribuir através do imposto de renda e a cidade, né, se realmente as pessoas pararem um pouquinho e ver a necessidade, ver que precisam de ajuda, que os idosos precisam, porque não é só fazer políticas para poder dar lugares para as pessoas lá no caso no ônibus, ou até mesmo no mercado, ela tem uma vaga mais perto para ela descer. Isso ajuda, mas o que vai resolver é o olhar realmente do governo, o olhar dos vereadores, dos deputados, do nosso presidente também, de poder olhar para o Brasil inteiro e saber que se nós não fizermos alguma coisa urgente para que essa população
ela seja atendida, que nem a Cristiane estava falando. Quer dizer, fechou a clínica, para onde vai esses idosos? Para onde vai colocar? Quer dizer, nós não temos um lugar que possa acolher esses idosos quando acontecer uma situação dessa. Nós temos que realmente que o nosso poder público ele venha olhar para isso, ele venha entender que ele tem que criar um lugar onde ele vai acolher esse idoso que de repente não tem mais solução. Dentro desse processo, Lério, tu falaste no primeiro bloco ali sobre o plano municipal, né, do idoso, né? Como é que tem acompanhado isso? Falou que é preciso ainda ele ter uma enfim, né, seguir em frente com esse plano, fazer com que ele seja efetivado de forma mais definitiva. Como é que está esse processo? Como é que tem acompanhado? Né? Primeiro, eu queria dizer que nós apoiamos um pouco a gestão do Marquesan no início. Estivemos aqui na casa quando foi apresentado o plano de metas, em que não constava nenhuma vez a palavra idoso. A gente fez uma fala na tribuna, não sei se o vereador Albanese se lembra, e eu tive informações de que seria atualizado. Há pouco tempo eu baixei, o plano de metas continua sem nenhuma citação ao idoso. Eu acho que o prefeito teria de ter um olhar mais carinhoso para o idoso. Ele ainda tem um ano pela frente, eu espero que possa nesse último ano fazer. Com o Eduardo Leite, nós participamos da equipe de transição do governo e apresentamos ao então delegado Padilha, que coordenou a área social, algumas sugestões nessa área. Tenho certeza que eu acompanhei, eu vi o plano, o PPA do governo do estado e vi o orçamento, que consta um parágrafo inteiro sobre idosos e um artigo inteiro sobre a questão do envelhecimento no estado. Ou seja, o governo do estado tem um olhar bastante mais avançado do que a administração municipal neste momento. Tá? E o governo federal, o vereador mais uma vez esteve conosco, não sei se é delegado, eu estou idoso já, eu me esqueço um pouco, tá? Não poderia, porque, mas nós tivemos na segunda-feira passada, na Assembleia Legislativa, aí não como presidente do Conselho Municipal, mas como coordenador do Grupo de Estudos da Assembleia, a presença do secretário nacional de Políticas do Idoso, né, que hoje trabalha junto com a ministra Damares, e que nos trouxe excelentes informações, excelentes ideias, e que estamos agora em contato quase que diário com ele, em condições de que estará conosco várias vezes. Temos uma forte expectativa do governo federal nessa atenção. Me parece que o vereador também tem uma excelente ligação com o Ministério, não sei se estou certo ou errado. Então, me parece que hoje um dos nós ainda está Porto Alegre, que não avançou nessa linha. Nós tivemos em Bagé, a Prefeitura de Bagé mantinha uma casa de acolhimento exatamente para esses casos emergenciais, digamos assim. Eu visitei, era fantástico. Quando o prefeito de lá ainda era do PT, o Dudu Colombo, ele esteve aqui conosco no fórum. Eu só sou um pouco contrário, acho que as casas, eu acompanho um pouco a FEBEM ainda, não sei se mudou no estado, tá? Custa muito caro o acolhimento de um presidiário, de um jovem, para idoso não tem como tem para os jovens infratores e tal. Acredito que uma política de compra de vagas seria a melhor política por um período menor ou porque os valores são muito menores. Eu não sei se estaria certo ou errado, mas me falam que o custo de um jovem na FASC seria entre 18 e 20 mil reais. Isso é um spa de luxo. Tá? E não é aquilo que acontece lá, porque eu trabalhei com 30 ações de qualificação para jovens da FASC em gestões anteriores. Já também atuamos em qualificação, enquanto era professor, em 14 presídios no estado, inclusive de segurança máxima. Tá? E os presos têm condições muito superiores a que qualquer idoso daqui tenha, porque eles têm atendimento médico, dentário, psicológico, não sei quanta coisa mais, e tem um custo muito mais alto. Então, o próprio grau 3, que a delegada Cristiane falou também, nós, na gestão anterior da Dilciomar e do Boss, Ângelo Boss da PUC, se montou um projeto piloto dentro do Conselho, que era para depois repassar para a Prefeitura, e a Prefeitura nunca assumiu, onde se tiravam idosos grau 3 que estivessem em UTIs ou em hospitais, né, e algumas entidades e LPIs aceitaram esse desafio e estão sofrendo muito com isso por falta dos repasses da Prefeitura de Porto Alegre. Deixar bem claro, o Conselho continua tendo cuidado, porque tanto a SPAM, quanto o Gustavo Nordlund, quanto a CELB de Cegos, né, foram corajosos em assumir esse desafio e em aceitar 54 idosos. Esses 54 idosos liberaram
208 leitos mês de UTIs para grávidos, para acidentados, para outra coisa. Aqui num hospital, eu peguei esses dias, eu pedi para a Santa Casa, o custo de uma pessoa em UTI é de 50 a 70 mil reais por mês. E eles aceitaram a R$ 3.500 colocar lá cama, enfermeiro, não sei o que mais e tal. Veja a diferença do custo. Isso é uma questão que é uma coisa assim, veja, a saúde paga a UTI no hospital, mas não pode pagar o idoso dentro da ILPI, que garantiria essa lista de espera dessas pessoas. Então veja, não é nem um dinheiro a mais, é apenas trocar de rubrica e economizar um monte. Tá? Mas isso não tem sido feito. E eu só queria pegar o finalzinho que está terminando, só para finalizar, que nós estamos retornando ao Conselho Municipal de Idoso e que a gente tem ainda alguns cuidados, porque os conselheiros, alguns não pegaram ainda, eles representam entidades. Eles não representam a si mesmos, eles representam secretários municipais, ou seja, a política municipal deveria estar muito clara e aí nós poderíamos avançar. Enquanto esse conceito não estiver claro, né, nós temos realmente andando meio assim às cegas, temos trabalhado, o Conselho tem feito muita coisa, mas com certeza poderia fazer muito mais. Ok. Para a gente fechar o programa, delegada, a senhora também colocou aqui quando esteve na Câmara de Vereadores, aqui no período de comunicação, falando aos parlamentares, de um projeto também que está sendo preparado aí para 2020, né, que é um atendimento mais próximo do idoso, um atendimento domiciliar, né, com novos equipamentos, para facilitar esse atendimento, né, enfim, os boletins. Como é que está sendo esse projeto, como é que está sendo planejado esse projeto? Então, na verdade, esse projeto surgiu da necessidade de dar um atendimento mais qualificado para o idoso que tem dificuldade de se deslocar até a delegacia. O Estatuto do Idoso prevê, na verdade, que o idoso que tenha dificuldade de locomoção não seja obrigado a ir a órgãos públicos, né? Claro que na delegacia a gente atua de outra maneira. O idoso, ele, para ser ouvido, para ser chamado, é porque ele foi vítima, então ele tem também interesse nessa oitiva. E muitas vezes a gente precisa fazer reconhecimento fotográfico de um idoso vítima de golpe e tal. E aí a gente liga para a família para fazer esse contato ou vai até o local fazer a intimação e verifica que aquele idoso faz uso de cadeira de rodas ou tem alguma dificuldade de mobilidade ou ele já está acamado e sofreu algum golpe por telefone, alguma coisa assim, ou enfim, está sofrendo violência da família. O que foi esse projeto? A gente apresentou para o Fundo de Bens Lesados do Ministério Público um projeto de atendimento domiciliar que contemplaria, então, uma viatura e equipamentos portáteis de informática, impressoras, notebooks, e também equipamentos para a gente melhorar as nossas palestras nos bairros, e a gente faz diversas palestras e rodas de conversa, muito na coragem e no amor pela profissão, né? Porque a gente não dispõe de muitos equipamentos. Então conseguimos ficar em primeiro lugar dentre os 60 concorrentes e conseguimos então esse valor do Ministério Público, do Fundo de Bens Lesados. Isso, claro, tem todo um procedimento burocrático, né, esse convênio com o Ministério Público e ele já se iniciou com a questão documental e ano que vem a gente já deve estar colocando em prática esse atendimento. Na verdade a gente já faz, a Delegacia do Idoso, principalmente nas questões de disque denúncia que nós apuramos, nós vamos até o local, uma equipe é deslocada até o local e faz um preenchimento à mão do que aquele idoso está nos dizendo e certifica e isso vai para dentro do inquérito como uma certidão. O que a gente quer é fazer a oitiva completa e os reconhecimentos todos e formalizar toda essa documentação na residência do idoso quando ele não tiver condição de se deslocar. Que ótimo. Delegado, só para a gente finalizar aqui, passar o serviço, né? A Delegacia do Idoso fica na Avenida Branco, só para a gente repetir aqui para quem... 1803. 1803. Para denúncias, pode ser o Disque Denúncia, Disque 100? Sim, o Disque Denúncia, embora a gente perceba do resto da população que o Disque Denúncia não funciona e tal. Na verdade, como é que o Disque Denúncia funciona? O Disque Denúncia é disparado para todos os órgãos que atuam nessa área, por exemplo, do idoso. Quando a delegacia recebe, a gente recebe um número muito expressivo de disque denúncia. E aí a gente faz uma triagem do que é mais grave. E sim, a gente faz, toda semana a gente faz 5, 6 apurações de disque denúncia e muitas delas às vezes não se confirmam, né? Mas a gente faz essa apuração sim e é importante que a pessoa ou utilize o disque denúncia ou podendo vá até a delegacia fazer o registro de ocorrência. Disque 100, né? Disque 100. Isso. Tá bem, eu quero finalizar aqui o programa agradecendo aos nossos convidados, nossa convidada. Muito obrigado pela presença, obrigado por trazer esse tema, dividir com nós um pouquinho do trabalho que é feito por vocês, no sentido de qualificar e de ampliar o atendimento ao idoso, especialmente aqui na capital gaúcha. Quero agradecer a você pela sua audiência, fico o convite para que você acesse as nossas redes sociais, veja lá o trabalho da TV Câmara, o trabalho aqui do Parlamento Municipal
e visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Convite para que a gente se encontre no próximo programa. Um grande abraço e até lá!